você se converteu, você tava jogando em qual clube? Aí tava parado. Tava parado, aí depois você foi jogar Aí Bezinha. fui pra Bezinha. E aí você já, no clube, você já sentiu a diferença de entrar num clube sendo cristão e tá num clube sem ser cristão? Sentiu alguma diferença no tratamento com você, das outras pessoas, dos outros atletas? E, cara, eu digo assim, ó, nesses clubes que eu joguei da Bezinha não se compara em termos de estrutura com todos os outros clubes que eu joguei. Mas só que todos os outros clubes que eu joguei não se comparam com o que eu tive na Bezinha. Na Bezinha eu tinha a presença de Deus todo dia, cara. E aí, principalmente nesses clubes, Deus parece que juntou alguns caras com o mesmo propósito, com a mesma visão, que queimava por Jesus. Então nós fazíamos célula, nós líamos a Bíblia junto, nós orávamos no campo, nós íamos na oração na igreja de manhã. Então nós tava com Deus até o talo. Então, sim, em termos de estrutura, todos os clubes que eu passei antes da Bezinha não se comparam. Mas todos os clubes que eu passei antes não se comparam a Bezinha com o que eu tinha lá. Tinha a glória de Deus, tinha a presença de Deus. Eu lembro de nós estávamos antes de um jogo e cantar o hino nacional, e aí tinha um amigo em comum que também é cristão, e aí nós fomos cumprimentar assim naquela passagem ali do hino nacional, e ele falou assim: cara, vocês oram aqui nesse campo, porque eu tô sentindo a presença de Deus. Então, essas coisas, poxa, são incríveis, sabe? E aí, pra mim, vale o que muita gente diz, né? E que a Bíblia diz, que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 em outros lugares. Pra mim, teria valido a pena viver só por ter tido essas experiências com Cristo. Só por isso. Você chegou a encontrar alguma resistência dentro do futebol por ser cristão, não? Até no próprio... na várzea na também. Várzea também, às vezes por ser cristão, a gente sabe, né? Tá tem, jogando né? aí. Sempre tem. Às vezes é deixado de lado em alguns casos, né? Sim, não, sempre tem, né? É o que a Bíblia diz, que todo aquele que segue Jesus vão ser perseguidos. Alguns de uma forma, outros de outras, mas vão ser, né? Eu costumo dizer, principalmente assim quando eu vou pregar, eu conto a história de que Jesus um dia foi curar um cego. E o cara era um cego, ficava na beira do caminho, e naquele período os cegos eles acabavam pedindo esmola, né? Eles tinham um passe livre para pedir esmola. E aí Jesus curou o cego, e quando Jesus curou o cego ele passou a ver, e aí a primeira coisa que a religião fez, ali os líderes religiosos olharam para ele e já disseram: você não era cego? E ele disse: não, eu era cego. Daí falou: mas o que aconteceu com você? Daí ele falou: olha, um homem chamado Jesus passou por mim e me curou. E aí os líderes religiosos começam a indagar, aí eles dizem: blasfêmia, como assim Jesus te curou? E ele fala: não, gente, eu era cego, Jesus me curou. E aí os líderes religiosos vão interrogar os pais do cego. Eu acho que essa história está em Marcos 9, se eu não me engano, e aí, ou João 9, e aí os líderes religiosos vão interrogar o cego e dizem, para os pais do cego, aliás, e dizem: seu filho não era cego? Daí os pais do cego dizem assim: não, ó, ele já é de maior, conversa com ele lá, porque todo mundo fica com medo dos líderes religiosos. Aí os líderes religiosos voltam pro cego, aí que não é mais cego. E aí esse homem que não é mais cego diz assim: gente, será que esse cara que me curou não é o Messias que vocês dizem aí na Torá? Aí os líderes religiosos ficam loucos, falam assim pra ele, falam assim: não, você quer agora pregar pra gente? Nós conhecemos a verdade, nós seguimos Moisés e não sei o que, não sei o que. Em resumo, expulsaram o cego, o que não era mais cego agora da sinagoga. E aí eu gosto de usar essa passagem para dizer assim: enquanto esse cara era cego, ele não tinha problema com ninguém. Agora Jesus passou pela vida dele, ele começou a enxergar, ele arrumou problema com a religião, com os amigos, com a família, simplesmente porque Jesus passou pela vida dele. E aí eu falo, gente, toda pessoa que Jesus passar pela vida dele, ele passar a enxergar, ele vai arrumar problema no meio do caminho. Então, não fique triste demais porque você vai arrumar problema no meio do caminho, porque sempre foi assim. Enquanto ele era cego, ele não tinha problema com ninguém. Quando ele passou a enxergar, ele começou a ter problema com os amigos, com a família, com a religião, começou a ser expulso de lugares. E isso é a nossa vida. Isso é a nossa vida. Aí, quantas vezes as pessoas falam assim: não, eu não vou chamar o Ivan porque o Ivan é crente agora. E aí não bebe, então eu não vou chamar ele. Ele fala: não, tá tudo certo, irmão, fica tranquilo. Ah, não, o Ivan, não, isso porque aquilo. E aí acontece mesmo essa perseguição, essa exclusão, principalmente gente que vive em faculdade, escola, sempre tem essa perseguição. Mas, cara, para algumas pessoas era muito melhor que você ficasse cego e não enxergasse.
Mas Jesus decidiu abrir os olhos de muita gente. E aí, o ponto crucial é que a gente precisa descobrir por que Jesus abriu os nossos olhos. E a verdade é que Jesus abriu os nossos olhos para nos enviar, para mudar toda a esfera de uma sociedade, para manifestar o reino de Deus, para nos levantar como embaixadores, como homens e mulheres que andam manifestando o céu na terra, para mudar a história da nossa família, para mudar a história dos nossos amigos. Aí sabe o que acontece muitas das vezes? Que as mesmas pessoas que um dia arrumaram problema com você, que não te convidaram para a festa, que um dia zombaram de você, porque agora você está indo para a igreja, virou crente, vai ser pastor, o que você pensa que é, e não sei o quê, não sei o quê. São as mesmas pessoas que um dia olham para você e falam assim, você não pode fazer uma oração por mim? Então é isso. Se Jesus abrir seus olhos, fique pronto para arrumar problema. Mas saiba que ali na frente, essas mesmas pessoas que arrumavam problema, daqui a pouco vão voltar pedindo uma oração. Porque eles vão reconhecer. Solução. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca. Vai ter várias atualizações. Obrigado.